Torcedores, calma. Eu queria muito vir aqui falar da classificação do Corinthians contra o Barra, pela Copa do Brasil. Mas as declarações do Yuri Alberto na zona mista aos jornalistas faz com que eu venha aqui tratar sobre essa possível saída do camisa 9 do Corinthians. Eu vou explicar para vocês alguns bastidores, vou trazer minha opinião, vou tratar com você também sobre o que eu tenho de informação sobre esse tema. Então esse vídeo vai ser muito importante. Só peço para você deixar aquela curtida. Bora atingir a meta de 1000 likes e quem sabe finalmente atingirmos a meta de 50 mil inscritos. Me ajuda porque isso é uma marca muito importante pra gente. Beleza? Bora trocar essa ideia assim que a vinheta rodar, a análise e as informações vão chegar. Bora brilhar, meu povo? Bom, não preciso aqui repetir a declaração do Yuri na zona mista. O Marcelo Rosenberg, jornalista, repórter da Band, o questionou bem, foi bem incisivo sobre a questão da saída dele. O Yuri deixou bem claro que é um desejo dele, é uma vontade dele. A gente pode aqui, talvez você possa questionar dizendo, eu como jogador não faria isso. Eu discordo. Acho que o jogador, ele em alguns momentos precisa ser mais transparente. Acho que foi importante o Yuri se manifestar enquanto desejo, enquanto vontade, e a gente vai chegar mais nesse ponto. Agora, é bem questionável o timing dessa declaração, o momento dessa declaração. Ele poderia sim ter deixado um pouco mais para frente, deveria sim ter deixado um pouco mais para frente. O Corinthians acabou de se desclassificar para uma possibilidade de Copa do Brasil aí para as oitavas de final, na verdade. Vai saber em breve o sorteio. Talvez o timing do Yuri não tenha sido legal e isso tem gerado algumas revoltas. Talvez não, o timing não foi legal. Isso tem gerado algumas revoltas por parte de torcedores que acho que estão corretos em ficar chateados. Mas acho até que tem uma boa parte de torcedores do Corinthians que já nem se ilude com o atleta. Tem uma parte mais que leva o futebol de uma forma mais racional, um pouco mais consciente. E aí eu não estou dizendo se é bom ou se é certo. Acho que até a paixão do futebol, a passionalidade, ela é legal. Mas tem torcedor que não consegue, que vê a racionalidade e por isso nem se encanta mais por jogadores e sim pelo clube, ama o Corinthians, independentemente dos jogadores. E tá tudo certo, quem ama os jogadores e o Corinthians também faz parte. Agora, tem muito torcedor que já nem se ilude mais com alguns atletas, que nem surpreende mais essa declaração do Yuri Alberto. Confesso que ali na zona mista, nós jornalistas não imaginávamos que ele daria uma declaração assim tão contundente nesse momento. Ele vinha de 9 jogos sem marcar, era uma sequência complicada, o Corinthians precisava da participação maior do seu atacante, porque o Memphis está fora, o Yuri não estava marcando, os outros atacantes também não têm defeito, quem estava salvando em muitos momentos era o Gustavo Henrique. Agora, o Yuri, ele foi sincero, isso é um fato. De novo, o time não foi legal. A gente precisa analisar algumas circunstâncias e algumas informações que eu tenho tratam justamente de uma vontade do Yuri de ser sincero e de não ficar com uma imagem de ingrato e também não com aquela imagem do tipo assim, ele fechou um contrato faltando 2 jogos para encerrar o Campeonato Brasileiro, para o início da data FIFA e para o início da Copa do Mundo, e de uma hora para outra ele sai e o torcedor nem imaginava que isso acontecesse. Porque até então a narrativa era de que o Yuri Alberto, ele mesmo falou, fica até 2030, tá tudo certo, depois que o Corinthians conquista a Copa do Brasil. Mas o desejo do jogador agora é de sair. A sinceridade ela tem que ser aplaudida. Ele falou, eu quero sair, eu quero viver novas experiências, estou com 25 anos. E o torcedor, de certa forma, apesar de ficar chateado e apesar de eu achar que o Corinthians provavelmente vai ser muito maior do que o próximo clube dele, é muito maior do que o próximo clube dele, que eu confesso que nem o Yuri sabe qual é, a gente tem que entender o sonho de um cara, de um ser humano, de 25 anos, de um adulto que recém se formou adulto e tal. O Yuri, ele não estava ajudando mais da forma que tinha ajudado nos últimos 2 anos. E a verdade é que talvez ele, enquanto atleta do Corinthians, o torcedor tinha muito mais paciência com ele do que necessariamente com a qualidade dele em campo. Ele é um bom jogador, tá? Mas não estava entregando pro tanto que o torcedor tinha de paciência com ele. Ele foi importantíssimo nas conquistas de Copa do Brasil, importantíssimo na conquista de Paulistão, Supercopa. Mas o torcedor sabe, por entrega, em alguns momentos, ele enfrentava algumas dificuldades. Tem uma situação que a gente pode levantar. Ouvir algumas pessoas dizendo, o cara não precisava ter falado isso, até porque agora o Corinthians vai ter dificuldade para vendê-lo. Talvez, agora que todo mundo saiba que ele quer sair mesmo, os valores abaixam. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que... Porque a verdade é que o empresário dele há muito tempo tenta vendê-lo.
O André Cury há muito tempo tenta vendê-lo. Antes mesmo do Yuri se mostrar disposto a sair, o empresário dele já tentava, já batia. E a verdade, a realidade do futebol é essa, minha gente. Não é só o André Cury. Todos os empresários querem ganhar dinheiro e querem também, de certa forma, fazer com que os seus jogadores saiam, deem lucro, que eles realizem sonhos, talvez. Ele tem que cumprir o desejo do atleta. Então é natural que o caminho fosse esse. Aí vem uma informação, não é só o André Cury. A própria diretoria do Corinthians tem ido atrás de outros clubes. Eu vou te dar uma informação. O Gabriel Correia, que atua como mercado de scout do Corinthians, né, assumiu o lugar do Renan Bloise, ele esteve recentemente numa feira na Ásia, no Japão, salvo engano, em que empresários se reúnem para negociar atletas. E o Yuri Alberto estava nessa pauta. O Yuri Alberto estava nessas negociações que o Corinthians não descartava até trocar jogadores. Porque sabe que o valor que vai receber provavelmente não vai ser o valor que o Yuri Alberto realmente tem. Porque o Corinthians tem 50% dos atletas, desse atleta, aliás, ainda tem 10% de uma futura venda do montante que vendeu. Então, é natural que o Corinthians saiba que não vai ganhar quase nada com o Yuri Alberto. Quase nada. Apesar do Osmar já falar, pô, eu quero atingir metas de 22 milhões de euros, tal. A verdade é que o Corinthians dificilmente vai atingir um valor muito alto, vai receber um valor muito alto com relação ao Yuri Alberto. Primeiro, ele já está com 25 anos. Segundo, a fase dele não é das melhores. A fase dele não é das melhores. O Yuri não vive o melhor momento da carreira. Dificilmente vai chegar uma proposta com um peso muito alto para ele. Dificilmente algum clube inglês, nesse meio de janela, de alto escalão, vai oferecer valores muito altos para ele. Dificilmente. Quase impossível. Aí ele fala da vontade de jogar na Itália, na seleção italiana. Aí tem que também, enfim, acho que isso talvez ainda seja um sonho um pouco primário dele, um pouco embrionário, até porque a seleção italiana não disputa a Copa do Mundo. Qual que seria o desejo dele, né? Entre ser convocado esporadicamente pela seleção brasileira e estar numa seleção italiana que não disputa a Copa do Mundo há 10 anos, né? Não sei o quanto que ele tem realmente esse desejo, mas o fato é, ele dificilmente vai ser vendido por um montante interessante. Aí mais uma informação é que o Corinthians tem a sua diretoria trabalhando alguns pontos para negociá-lo. A questão é, vendê-lo pode ser sim prejudicial ao Corinthians, porque dificilmente o Corinthians vai conseguir pegar o dinheiro dele e contratar um centroavante de qualidade, mas o clube não tem muito o que fazer. Eu sou muito do pensamento do tipo, o atleta quer, o empresário quer, até porque o Corinthians deve mais de 40 milhões para o André Cury. São valores muito altos. Rapaziada, se liga só. Com a TIM você vive o futebol de verdade. No TIM Controle, com um streaming incluído, você assiste a mais jogos, acompanha a cada lance e manda bem dentro e fora do jogo. TIM, imagine as possibilidades. E há muito tempo esse empresário trava uma briga com o Corinthians, depois das saídas de Andrés e do Ilho, na justiça, em ações recentes cobrando valores que chegam num montante de 40 milhões de reais. A justiça chegou a bloquear cerca de 22 milhões de reais em receitas do Corinthians, premiação de Copa do Brasil de 2025, TV e tal, por causa de uma ação do André Cury. Então, o Corinthians, se vender o Yuri Alberto, é capaz de que pegue o montante dele, entregue os 10% para o André Cury e ainda deva para o empresário. Ainda deva pra gente. É possível que isso aconteça. Então, assim, vai ser realmente uma situação complicada pro Corinthians. Uma situação bem complicada. Falando um pouco sobre o Yuri Alberto, cara, pô, assim, eu até acho que o torcedor corintiano tem que esquecer um pouco esse dilema de tipo, mais um Roger Guedes da vida. Não, eu acho que até a saída do Yuri Alberto e a forma dele se comunicar antes, tipo, dar um aviso prévio, tem um pouco disso, para não haver uma coisa de um sentimento de traição, mas sim de uma despedida um pouco mais política, um pouco mais tranquila. É inegável que fica uma frustração para o torcedor corintiano, como eu disse, para uma parte dele. Mas acho até que o Yuri Alberto, de certa forma, cumpriu uma missão interessante. Eu perguntei para ele se o dever dele, ele sentia com o dever cumprido. Ele falou, cara, é óbvio que a Libertadores era um sonho, mas eu sinto que também tenho 25 anos, se eu for esperar mais um ano fica complicado. E eu entendo ele, né? Vai completar 26 anos no ano que vem. Já muda um pouco o panorama, ainda mais o panorama de mercado europeu. Claro que tudo é relativo, mas assim, eu entendo o Yuri Alberto. A grande questão agora é que ele precisa ter uma proposta. Ele não tem nenhuma proposta no mercado a seu favor. Não há nenhuma proposta no mercado para que o Yuri Alberto vá jogar em outro clube. Não há proposta
Há sondagens, sim, de outras equipes, mas nenhuma proposta. Então ele precisa de uma proposta. Falando um pouco mais do futebol, o Yuri Alberto cumpriu o dever dele, talvez, né? Falta um título interessante aqui, outro ali, como uma Libertadores um pouco mais interessante, mas Copa do Brasil, foi campeão paulista, a Supercopa. Acho que, de certa forma, foi artilheiro em boa parte do tempo, conquistou vaga na seleção brasileira por um período. O torcedor corintiano teve paciência. Para o torcedor, acho que de uma maneira geral, fica às vezes um sentimento de tristeza pela saída de um jogador que foi importante nesses períodos. O problema agora é a diretoria do Corinthians se organizar, e esse, para mim, talvez seja o maior dilema, o maior desafio. Acho muito difícil que a diretoria do Corinthians vá se organizar com tempo e inteligência. Primeiro, que é muito difícil você encontrar centroavante no mercado. Segundo, que não vai ter dinheiro. Então, como é que o Corinthians vai se planejar? Esse é um problema para o senhor Osmar Stabile, que provavelmente ele vai passar para frente. Esse é um problema para o senhor Marcelo Paes, que não sei se vai continuar depois da saída de Osmar Stabile. Não dá para a gente saber. A parte política do Corinthians é sim a sua função mais complicada e delicada. Vamos aguardar, meus amigos. É o fim, talvez, de um momento interessante, de um jogador interessante, que foi interessante para a história do Corinthians. Acho que o Yuri Alberto construiu uma idolatria. Acho sim que nada vai apagar essa idolatria. Pois só você vê a conversa dele com a molecada ama demais o Yuri Alberto. Cada escolha da vida você tem uma renúncia, né? Cada escolha da vida é uma renúncia. Ele está renunciando à possibilidade, quem sabe, de conquistar um título no Corinthians e Libertadores. O Corinthians está na disputa, por que não? Está renunciando a uma possibilidade de voos maiores dentro do clube. E quem sabe até no próprio cenário do futebol brasileiro, numa seleção brasileira. Mas cada jogador faz sua escolha. Cada pessoa sabe a escolha da sua vida. O Yuri Alberto está fazendo a escolha dele, cabe também ao torcedor aceitar ou não. O que vocês acham? Comenta aqui, deixa o like, acho muito importante a sua participação. Combinado? Tamo junto, até mais e um abraço a todos.